Pois é, massa, final de ano chegando, final da temporada, e aí as especulações de mercado já começam a aparecer com mais frequência, né? Hoje eu vou falar aqui para vocês de um atacante que atuava no futebol brasileiro e atualmente está jogando na Liga Mexicana. Eu tô falando do Moisés, que jogava pelo Fortaleza e atualmente está no Cruz Azul. E nos últimos dias saiu a informação de que o Galo tinha um possível interesse na contratação do jogador. Então bora lá que eu vou falar aqui com vocês hoje a respeito do jogador e a respeito desse possível interesse também, se tem chance dele vir ou não. Então fica até o final do vídeo comigo aí, bora lá. Bom, eu tô aqui com a matéria da Itatiaia e diz aqui: staff de atacante aponta interesse do Atlético, saiba detalhes. Então assim, só da matéria ser da Itatiaia a gente já pode esperar que tenha pelo menos algum embasamento, né? Já que a rádio pertence a um dos líderes do clube. Diz aqui: staff de atacante aponta interesse do Atlético, saiba detalhes. Aqui tem a foto do Moisés, que é camisa 10 atualmente do Cruz Azul do México. E diz aqui: a movimentação do mercado da bola para 2024 já começou. Nessa segunda-feira, o Atlético voltou aos noticiários devido ao possível interesse em reforçar o setor ofensivo com a contratação de um atacante que atua no futebol mexicano. E aí, descendo aqui, diz aqui: contratado pelo Cruz Azul no meio do ano, Moisés, de 27 anos, estaria insatisfeito no clube e com desejo de retornar ao Brasil na próxima temporada. Ex-atacante do Fortaleza, o jogador fez 17 partidas no novo clube e marcou um gol. Foram apenas 2 jogos atuando por 90 minutos mais acréscimos. Então assim, aqui diz que ele estaria insatisfeito no clube, né? Só que a matéria fala que essa informação é do staff do atacante. Então, assim, para o staff soltar que ele está insatisfeito no clube, possivelmente isso aqui é verdade, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Diz aqui: velocista, o atacante custou cerca de 24,5 milhões aos cofres do time mexicano, a maior venda do futebol nordestino na história, e tem contrato até 2026. A informação do interesse atleticano foi dada pelo jornalista Felipe Barros. E continua aqui falando: a Itatiaia conversou com o staff de Moisés, então aquilo que eu falei com vocês, né? A informação foi repassada pelo staff, então provavelmente ele realmente está insatisfeito lá no México para ter soltado essa informação aqui. E apurou que, de fato, os mineiros fizeram consulta e demonstraram interesse em contratá-lo. Além do Atlético, Fluminense, São Paulo e Grêmio também estariam de olho no ponta. Aproveitando a folga da data FIFA, o atleta passou alguns dias no país, aqui no Brasil, né? Mas está de malas prontas para se reapresentar ainda nessa semana. Então assim, já adianto que não seria uma contratação fácil, né? Para estar disputando com Fluminense, São Paulo e Grêmio. Assim, não são os caras que têm mais contratado no mercado nos últimos anos, mas também tem algumas finanças mais arrumadas do que o Galo, né? Como, por exemplo, o Grêmio, assim. Então, o Galo teria que ter um projeto bem convincente para poder trazer o atleta ao invés de ir para esses clubes. E, para finalizar aqui, diz aqui: o atacante fez 85 partidas pelo Fortaleza, marcou 21 gols e deu 9 assistências. Foram 3 títulos, sendo o último pentacampeonato cearense inédito. Além disso, também conquistou o Campeonato Cearense de 2022 e a Copa do Nordeste. Aqui tem a foto dele com a camisa do Cruz Azul, primeiro gol com a camisa do time lá do México. E o posicionamento do Galo com relação a isso é aquilo que a gente já espera, né, que é o procedimento padrão de praxe já. A reportagem também entrou em contato com o Atlético, focado na reta final do Campeonato Brasileiro e de olho numa vaga na Copa Libertadores. O clube não se manifesta em relação a especulações de mercado, que é o que sempre acontece, né? Seja o clube interessado ou não no atleta, eles nunca vão falar assim da matéria para a imprensa, né? Bom, para poder colaborar mais aqui com o debate, para criar a nossa opinião de se é a favor ou não da contratação do Moisés, eu trouxe aqui alguns números, estou aqui no Transfer Market, alguns números aqui da carreira do Moisés. Aqui tem o desempenho dele por clubes. Pelo Fortaleza, né, que foi o time que ele mais jogou, ele atuou 85 vezes, fez 21 gols e deu 8 assistências. Pela Ponte Preta, ele jogou também o mesmo número de jogos, mas já fez 19 gols e deu 5 assistências. E pelo Cruz Azul, que tinha falado de 17 jogos, aqui no Transfer Market marca como 20 jogos, já que tem 3 jogos de Copa também, e 2 gols e 1 assistência.
e ele jogou nesse Concórdia aqui, que é um time pequeno de Santa Catarina. Por lá ele atuou apenas 9 vezes, mas marcou seus 3 gols. E aqui fala a respeito de algumas competições que ele marcou gols também. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como por exemplo a Libertadores, que o Fortaleza jogou a Libertadores pela primeira vez nesse ano, né? E ele atuou em 8 jogos e marcou 3 gols e deu 1 assistência. Então assim, foi bem nos jogos do Fortaleza na Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, pela Série A, né? Ele atuou 43 vezes e fez 10 gols e deu 3 assistências. Na Ponte Preta ele jogou a Série B e em 65 jogos ele fez 11 gols e deu 4 assistências. Aquilo que eu tinha falado aqui com vocês a respeito do time mexicano, ele fez 17 jogos pela Liga Mexicana e fez 1 gol e deu 1 assistência. Já pela Copa da Liga lá do México, ele atuou 3 vezes e fez 1 gol, nenhuma assistência. Além da Sul-Americana pelo Fortaleza, que foram 4 jogos e 1 gol. Então tá aí os principais números da carreira do Moisés, né? Que tem 27 anos. Bom, agora falando pessoalmente sobre a minha opinião aqui, eu não vou chegar aqui e falar que eu conheço o jogador, que é bom, que é ruim ou algo do tipo, quando eu realmente não conhecer. Eu digo pra vocês que eu já tinha ouvido falar dele quando tava no Fortaleza, mas nunca foi alguém que eu fui pesquisar a respeito, que me chamou a atenção. Só sabia que tinha um Moisés que jogava no Fortaleza, mas nem sabia se ele tava bem, se tava mal, enfim, só tinha ouvido falar. E nem sabia que ele tinha saído do Fortaleza para poder ir para o México. Ele é um jogador de 27 anos, atua principalmente pela ponta esquerda, já atuou de meia esquerda também, de segundo atacante, mas a posição principal dele é a ponta esquerda. Então assim, a gente sabe que o Galo precisa de reforços, né, no setor de ataque. Eu acho que a principal prioridade para o ano que vem é um camisa 9, um centroavante, mas eu acho que a gente precisa também de um jogador de lado de campo que seja quebrador de linhas, naquele estilo que o Keno jogava aqui, por exemplo, o Savarino também. Eu acho que a gente acabou negociando todos esses jogadores e atualmente a gente teria, teoricamente, só o Pavon, só que o Pavon não está conseguindo nem de longe executar essa função como faziam esses dois que eu acabei de citar, né? O Pavon tem tropeçado na bola, não consegue passar do marcador, tá muito mal e não tá justificando o alto salário que ele recebe. Então, assim, não tô falando que tem que vender o Pavon. Você pode falar a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Galo deveria vender o Pavon? Mas assim, acho que o Galo teria que reforçar esse setor. Porque a gente tem o Paulinho também, que antes já até atuou, né, como ponta ali, como ponta esquerda também. Porém, a posição que ele tem se destacado nesse ano do Galo, que ele é até o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não é como ponta, né? É mais como uma dupla de ataque ali com o Hulk, né? A gente poderia dizer, entre aspas, 2 segundos atacantes, porque não são jogadores que ficam presos dentro da área, mas também não são jogadores que ficam colados na linha lateral. Eles fazem todo aquele setor de ataque ali, invertem a posição. Então acho que não faz sentido você querer tirar o Paulinho, que é um dos grandes destaques do campeonato, para colocar ele na linha lateral. Então acho que o Galo deveria buscar sim um ponta, seja um ponta esquerda ou um ponta direita, ou quem sabe, né? Acho difícil, talvez os dois assim, mas um jogador que saiba atuar colado na linha lateral assim, para poder driblar o lateral adversário e chegar, né, ali na linha de fundo para poder cruzar para um centroavante ali, ou quem sabe até cortar para dentro ali, que deveria ser a função do Pavon, né, e conseguir finalizar. Acho que um jogador nesse estilo assim seria interessante. Mas como eu disse, eu não conheço o estilo de jogo do Moisés pelos números que a gente viu aqui. Não é nenhum jogador fora de série, mas também não é nenhum jogador horrível, assim, que não tenha números, como foi, por exemplo, quando o Galo contratou o Di Santo ou o Fábio Gomes, né? Então, assim, dependendo do valor, talvez seja interessante pro Galo, só que, como eu falei aqui, uma informação que é relevante, o Cruz Azul pagou quase 25 milhões de reais para tirar ele lá do Fortaleza, que foi a maior venda lá do Nordeste. E ele tem contrato até 2026. Então, assim, acho que provavelmente o Cruz Azul vai querer, no mínimo, recuperar esse investimento que eles fizeram, né? Então tem que ver como que o Galo faria aí, se seria um empréstimo pagando o salário do jogador, ou se talvez conseguiria negociar enviando algum jogador que não vai ser aproveitado aqui no Galo para lá, quem sabe. Aí poderia dar uma analisada no elenco para poder ver isso também. Mas essa aí é a minha opinião. E eu quero saber a opinião de você também. Fala aqui nos comentários se você conhece o Moisés, se você acompanhava ele aqui no Fortaleza, ou se chegou a ver ele lá no Campeonato Mexicano, né?
Fala aqui embaixo se você é a favor ou não do Galo ir atrás desse jogador aí para poder compor o elenco em 2024 aqui com a gente. Usa aqui os comentários para a gente ter uma discussão bacana, mas claro, sempre com muito respeito. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma notícia atualizada do Galo e ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Fechou? Muito obrigado pela audiência e até mais.